Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Jaqueline Barbosa, eu sou médica dermatologista e hoje eu vim contar pra vocês do nosso quadro, que é Cada Pele Conta a Sua História. Eu trago a história de um paciente que eu atendo há muitos anos, que quando chegou pra mim, na primeira consulta, já vinha com uma psoríase, que é aquela doença em que a gente tem as manchas vermelhas, com escamas, normalmente nos cotovelos e nos joelhos, no couro cabeludo, mas pode acometer qualquer área do nosso corpo. E ele vinha com uma psoríase muito severa, com um grande impacto na qualidade de vida e uma grande superfície corporal acometida. Nós iniciamos um tratamento de tomar, porque ele já tinha usado cremes, e em relação aos cremes para o tratamento, cremes e pomadas, né? Para o tratamento da psoríase cutânea, eu quero deixar um recado. Não se deve usar os cremes e pomadas para psoríase em grande área de superfície corporal, porque senão nós teremos a absorção dessa medicação e aí a gente pode ter efeitos colaterais bem importantes. Então, no caso de você ou se conhece alguém que tem a psoríase cutânea numa área maior do que 5, 6 palmas da mão, a gente deve pedir para essa pessoa ir ao seu dermatologista e conversar sobre isso, porque talvez o uso de medicamentos de passar não seja mais adequado para esse paciente. Esse meu paciente, nós iniciamos o uso de uma medicação para tomar, e infelizmente ele não teve resultado, ele não melhorou praticamente nada, depois de 3 meses. Quanto tempo a gente tem que esperar, né, para os medicamentos mostrarem a que vieram, né? Quanto tempo eu devo esperar para eu perceber se esse medicamento melhorou ou não a doença cutânea, nesse caso a psoríase? Bom, a gente espera 3 meses, avalia o paciente. Ele deve ter alguma melhora, 30%, 25%, dependendo do paciente, às vezes mais, mas menos que isso a gente deve pensar que o tratamento talvez não esteja sendo efetivo. Se em 6 meses esse paciente não melhorou ao menos 75%, o tratamento não está adequado. O que isso significa? Que a gente deve ou aumentar a dose, dependendo do remédio que está tomando, ou trocar a medicação. Isso é importante a gente ter em mente, gente, porque muitas vezes eu atendo pacientes que estão há anos usando uma medicação e que não estava melhorando. Não tem por que a gente usar uma medicação que não nos melhore no mínimo 75%. Mas eu quero lembrar que hoje o alvo para o tratamento da psoríase cutânea é a melhora de 100% das lesões. 90% a gente até aceita, mas a gente quer 100%. Então, como esse paciente não tinha melhorado com a medicação de tomar, eu sugeri a ele o uso de um imunobiológico. Faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos e tinha recém-chegado no Brasil um novo grupo de medicamentos imunobiológicos, que eram os anti-interleucina 17. Iniciei para ele, então, via o seu convênio de saúde, que paga esse tratamento, e ele tá até hoje, gente. No início ele usou uma vez por semana e o resultado dele foi fantástico. Em 40 dias, mais ou menos, ele praticamente não tinha nenhuma lesão de pele. Vou mostrar para vocês o antes e depois dele aqui, ó. E atualmente ele usa esse medicamento uma vez por mês e se mantém muito bem, sem nenhuma lesão de pele e muito contente, sem pensar, sem lembrar que tem psoríase. Atualmente no Brasil, a gente segue o tratamento da psoríase pelo Consenso Brasileiro de Psoríase, que é um guia de tratamento feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que reuniu os experts em psoríase no Brasil e fez um guia de tratamento. Eu participo desse guia, faço um capítulo junto com o Dr. André Carvalho. O capítulo que eu faço é de um medicamento imunobiológico. Por que isso é importante a gente falar? Porque o tratamento para psoríase, ele segue um padrão. Eu sempre digo que ele segue uma escadinha. Se o paciente tem uma psoríase severa, a gente inicia tratamento de tomar. Caso ele tenha contraindicação ou use e não tenha melhora, né, falhe ao uso da terapia, a gente pode seguir ao uso dos imunobiológicos. Os imunobiológicos são medicamentos específicos para o tratamento da psoríase e eles vão para uma via específica do tratamento. Eu costumo dizer que o uso de imunossupressores é mais ou menos assim. Eu preciso, faz de conta, matar uma pessoa que está no 10º andar de um prédio. Quando eu uso o imunossupressor, uma guerra, né, eu vou lá e explodo o prédio inteiro. Então eu mato todo mundo que está no prédio. Isso é ruim, porque essas pessoas são a minha imunidade. Agora, a psoríase é uma doença imunomediada, quer dizer que tem uma via da imunidade que está doente. É essa via específica que eu preciso destruir ou modular. Quando eu uso um imunobiológico, é como se numa guerra eu pegasse um drone e fosse exatamente no 10º andar, no quarto do 10º andar, em cima da cama onde está aquela célula que tá doente. E eu vou especificamente nela. E a destruo ou a modulo. Por que isso é importante?
Porque todo mundo que mora naquele prédio nem sabe o que aconteceu, continua tendo sua vida normal, ou seja, a imunidade continua fazendo o seu caminho normal. Então, os imunobiológicos, eles não são imunossupressores, eles são imunomoduladores. Existe atualmente no Brasil uma gama de imunobiológicos, cada um com uma indicação diferente, cada um com um perfil de ação, com um perfil de segurança diferente. Quem que pode te ajudar nisso? O teu médico dermatologista. O médico dermatologista é quem tem o treinamento e o conhecimento para tratar a psoríase cutânea leve, moderada e grave. Mas quem que tem indicação do uso biológico? Porque isso sempre vem, né? As pessoas querem saber, doutora, quem que pode usar o biológico? Pode usar o biológico todos os pacientes que têm psoríase severa. O que é a psoríase severa? É aquela psoríase que ou incomoda muito a vida da pessoa, então pode ser uma lesão pequenininha, por exemplo, no rosto, que se não melhorou com remédio de passar e não melhorou com remédio de tomar, tem indicação de biológico. Pode ser uma lesão na região genital também, que é uma área pequena. Lesões nas unhas são áreas pequenas e que têm um grande impacto na qualidade de vida. Essas pessoas também são consideradas em tendo psoríase severa. Também é psoríase severa quem tem uma grande área de superfície corporal acometida. Por exemplo, a pessoa tem em várias áreas do corpo, tem bastante lesão de pele. Bom, se for mais que 10 palmas da mão, que a gente considera que é 1%, tá? Então mais que 10% são 10 palmas da mão da pessoa, a gente já considera isso uma psoríase grave. E por que isso é importante? Porque o paciente que tem psoríase grave, severa, ele não tem indicação do uso de remédio de passar para a psoríase. Ele já deve fazer algum tratamento que a gente chama de sistêmico. E quais são esses tratamentos sistêmicos? Fototerapia, metotrexato, ciclosporina, acitretina e os imunobiológicos. Que aí, como eu disse, a gente tem uma gama de imunobiológicos. No SUS, eu vou colocar os nomes aqui, vocês não se preocupem, ou pelo menos na descrição, tá bom? Adalimumab, etanercept, secukinumab, ustekinumab, risankizumab. Então eu tenho bastante opção no SUS. E nos pacientes que têm convênio, eu tenho mais opções ainda. Além desses que eu falei do SUS, eu também tenho, vamos lá pessoal, é bastante agora, tá? Guselkumab, ixekizumab, brodalumab, bimekizumab, guselkumab, infliximab. Pera que eu tô pensando. Acho que são esses aí. Então, são muitas opções de tratamento. Isso é maravilhoso, porque nem todos os pacientes vão responder a uma terapia específica e às vezes a gente precisa lançar mão de outras medicações. São medicações seguras, muito seguras, e elas são muito caras. É por isso que o pagador, sendo ele o governo ou o convênio, quer entender por que esse paciente tem essa indicação. Quer dizer, se ele tem falha das terapias sistêmicas clássicas ou contraindicação a elas. Mas quem vai fazer isso por você é o teu médico dermatologista, tanto do SUS quanto do convênio. Outra coisa que eu quero contar é que se você for no teu médico particular, você pode igual pedir a medicação pelo SUS. Não precisa passar no postinho de saúde ou passar pelo médico do SUS para pedir a medicação, porque esse laudo pode ser feito por qualquer médico. Então, não precisa ser o médico do SUS necessariamente. Isso é importante porque em vários locais a gente não tem, né, ambulatórios de dermatologia que possam atender esses pacientes. Se você tiver alguma dúvida em relação ao tratamento da psoríase, pergunta aqui pra gente. E se você conhece alguém que tem psoríase, mostra esse caso para essa pessoa. Gente, eu sou a doutora Jaqueline Barbosa, médica dermatologista, e eu espero que tu compartilhe esse vídeo.